Graça e paz, queridos. Boa tarde. Eu vim aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com as nossas vidas nesta tarde. Eu me chamo Sandra Veronese, pastora Sandra, para quem não me conhece. Nós vamos falar hoje sobre fé. Fé. Fé em Deus. Fé em Cristo Jesus. Fé no Espírito Santo. Amém? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho pedir diante de Ti, Pai, aqueles que estão me ouvindo neste momento, aqueles que vão me ouvir, porque a Tua palavra, Senhor, não volta vazia, mas que ela faz o que lhe apraz segundo a Tua vontade e o Teu querer. Muitos, Senhor, hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 anos, vão ouvir este vídeo, vão ver este vídeo e vão ouvir a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha se manifestar através do Teu Espírito Santo nestas vidas, Senhor, que venham milagres, prodígios e maravilhas, no nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e coloca o instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que seja conforme a Tua vontade e não a minha. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra do Senhor que vamos falar está lá em Hebreus. Se você quiser pegar a tua Bíblia, senão você só acompanha comigo, tá bom? Lá em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado através da palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então, pela fé, irmãos, é tudo fé. Nós andamos por fé e não por vista. E vamos falar um pouco mais. Eu gostaria que você ficasse comigo. Nós vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus hoje, compartilhando aquilo que Deus falou no meu coração. E eu creio que Deus vai falar no teu coração também, no nome de Jesus. A frase aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está na citação bíblica em Hebreus, como se diz, né? É a prova daquilo que não se vê. Por exemplo, as promessas de Deus. Deus tem muitas promessas na sua palavra, mas nós não vemos essas promessas. Nós cremos, nós precisamos crer que o que a Bíblia diz é verdade, que aquilo que está falando na palavra do Senhor é verdadeiro. Então, nós acreditamos na Bíblia e nós seguimos a fé. Nós vamos aprender que existem 3 tipos de fé. Sendo um princípio de ação e poder que nos dá confiança no que ainda não é tangível, segundo diversas traduções da Bíblia. Fundamento e certeza. A fé não é um sentimento, é um sentimento vago, irmãos. A fé é uma atitude, é uma ação. A fé, mas tem base sólida para esperanças futuras, como se já fosse real. Irmãos, às vezes a gente fala assim, queridos, que a fé, ela é uma coisa vaga, é uma coisa vazia. Não, a fé é sólida. Se você crê na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a fé é sólida. Deus ouve a tua oração e Deus responde. Basta você ter fé, esperar com fé, buscar com fé a Deus. Você pode ter certeza, se você busca um milagre, busca uma libertação, busca uma cura, busca uma porta aberta de emprego, busca um casamento, busca uma gravidez, filhos, Deus tem tudo isso para te dar. Creia, tenha fé. Nós estamos falando de fé hoje. Você pode ter certeza que até no final desse vídeo você vai entender um pouco mais de fé para poder obter os milagres. No nome do Senhor Jesus Cristo. A convicção da existência e a realidade das coisas que nossos olhos não podem ver, mas são promessas de Deus. Promessas contidas na Bíblia. Se Deus disse, amém. Glória a Deus, eu creio. Se Deus disse, eu creio assim, irmãos. O que é fé na minha vida? Fé. O que é fé, pastora, na tua vida? Fé é assim. Fé é eu crer que Deus é quem Ele diz que é. E Ele faz o que Ele diz que faz. Amém? Deus é quem Ele diz que é. Todo-poderoso, onipotente, onisciente. Está em todos os lugares. Criador dos céus e da terra. Este é o Deus Todo-Poderoso. Nós não vemos Ele, nós não temos imagem dEle.
Nós cremos nele, segundo a Bíblia diz. Irmãos, não venham falar de mim. Queridos, venham falar da Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é assim. Deus é por fé. Nós temos que crer que Ele existe e acabou. Assim é Deus. Amém? Então nós estamos aqui hoje para falar um pouco desta fé que move montanhas, desta fé que busca o invisível, o incrível, os milagres. É esta fé que nós vamos crer hoje no nosso coração. A fé é a segurança e a prova viva de que virá as coisas que não possamos ver agora, mas servindo como alicerce para as nossas expectativas e ações. A fé é um fundamento da esperança. Irmãos, a fé é um fundamento da esperança. Tenha esperança, creia. Você vai obter um milagre, a cura. Talvez não é no meu tempo, talvez não é no teu tempo, não é a hora que eu quero, não é a hora que você quer, é a hora que Deus quer, é a hora que Deus decidir, vai ser feito. Mas nós precisamos ter o quê? Fé, perseverança. Perseverar naquilo que Deus falou que vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Falou o quê, pastor? Falou na Bíblia. Tudo que Deus fala na Bíblia é verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se está escrito, está escrito. Precisamos crer e ter fé. Amém? Foi a fé em que fez aqui a glória dos nossos antepassados. Está lá em Hebreus 11, 1, 2. A fé é um dom gratuito do Espírito Santo. Olha, você quer fé? Peça para o Espírito Santo. É um dom gratuito do Espírito Santo. A fé. Que nos dá para que possamos experimentar concretamente o poder de Deus. Existem aqui vários tipos de fé. Nós vamos falar de 3 tipos, como eu já falei. A fé comum, que é a fé cotidiana, a fé baseada em evidências. Nós vemos, então nós cremos. Amém? Existe essa fé, é a fé comum. Como é que eu sei que essa fé existe? Eu tomo um remédio, estou com dor de cabeça. Vou lá, pego um remédio, tomo um remédio. Eu acredito, eu tenho fé, que aquele remédio, não vou fazer propaganda de remédio aqui. Mas, se eu tomar um remédio para dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça, e eu acredito que pela fé vai passar. É uma fé normal. Eu olho para o tempo lá fora e eu vejo que tem nuvens se formando no céu. Eu acredito, pela fé, que vai chover. É uma fé natural. Essa fé natural existe na minha vida, existe na tua vida. Eu não venho falar desta fé hoje, mas esta é uma fé, a fé natural. Amém? Vamos ver aqui. Existe a fé salvífica. Salvífica. A fé salvífica. O que é isso, pastora? Fé salvífica. É aquela fé em Cristo Jesus. A fé para a salvação. Eu creio em Deus, eu não vejo Deus. Mas eu creio que Ele existe, porque está escrito na Bíblia que Ele existe. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se eu olhar para uma planta, eu vejo Deus. Se eu olhar para uma flor, eu vejo Deus. Se eu olhar para as frutas, eu vejo Deus. Se eu olhar para os seres humanos, eu vejo Deus. Eu tenho 2 gatinhas. Uma chama Nina e a outra chama Mel. Na verdade, são da Nathalie, da minha filha. Mas ficaram comigo, é minha herança. Estão comigo. Então, eu vejo elas, eu vejo Deus. Eu vejo Deus nos olhos. Meu Deus, que perfeição os olhos que são de um gato. As cores. Eu vejo coisa maravilhosa. As 3 são tricolar. Então, 3 cores. Eu vejo assim, uma ela é amarela, ela é preta e branca. A outra é meio esverdeada, é cinza e é branca. São lindas. São perfeição de Deus. São criaturas do Senhor. São coisas maravilhosas. Nós, pela fé, a gente consegue olhar e ver Deus na criatura. Não sei se você tem um cachorrinho, se você tem um gato, se você tem um papagaio, se você tem um peixinho, mas eu tenho certeza que se você olhar, você vai ver a criação de Deus, você vai ver um milagre. Isso é uma fé natural. Amém? Nós olhamos e vemos. E a fé salvífica, que é a fé em Cristo Jesus. Que nós cremos que Deus existe. Nós cremos que Jesus veio, morreu por nós. Nós confessamos com a boca, cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor. E ali é para a vida eterna. É uma fé salvífica. Amém? E também tem a fé forte, que é essa que eu venho falar hoje. A fé de milagres. Milagres, prodígios, maravilhas. A fé que cura um câncer, a fé que cura uma diabetes. A fé que abre uma porta impossível. A
fé que é fé sobrenatural. Existe essa fé, pastor? Existe. Está na Bíblia. É esta fé. É a fé que nós adquirimos, cremos naquilo que não existe e adquirimos aquilo que não vemos. É esta fé que nós estamos falando aqui hoje. Amém? Fé comum, é isso que nós já falamos, é uma fé cotidiana, do dia a dia. Eu tomo um remédio, eu olho para uma nuvem. Esta é a fé comum. Fé sobrenatural, salvífica, é a fé em Cristo Jesus, que envolve a confiança em Deus e em Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo, a crença no invisível e a vida eterna. Amém? Nós acreditamos que nós estamos nesta vida passageira, essa vida é curta, é passageira, né? Um dia vamos morar no céu, nossa morada celestial, eterna, vamos viver eternamente com o nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E a fé de milagres. Milagres, prodígios, maravilhas. É esta fé que nós estamos falando hoje. É a fé que vai além da simples crença e que se manifesta em ações e resultados, superando obstáculos, produzindo milagres. É a fé que age. É uma fé que age, é uma fé progressiva. Eu creio, eu continuo crendo. Não aconteceu hoje, mas amanhã eu creio. Não obtive milagre hoje, mas amanhã eu creio. Eu continuo crendo até alcançar a milagre. É assim a fé. A fé é esta fé. Nós precisamos crer. Não é, pastora, eu orei um dia, Deus não me atendeu, não aconteceu, eu vou parar. Não, eu vou continuar, eu vou perseverar. Porque eu creio que Deus é Deus. Deus é quem Ele diz que é, e Ele faz o que Ele diz que faz. Se Ele é Deus de milagres, prodígios, maravilhas, então eu vou crer, eu vou perseverar. Salvação de um ente querido, tem pessoas que perseveram durante anos, mas as suas orações, testemunhos, confirmam de que a nossa fé é viva, de um Deus vivo que responde às nossas orações, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, o nosso Jesus, é o Espírito Santo. Então nós precisamos crer e ficar firmes, perseverantes naquilo que cremos. Alguns personagens da Bíblia, nós vamos falar alguns exemplos de fé. Abraão, quem não conhece Abraão, né? É o pai da fé. Abraão deixou tudo sem saber seu destino, confiando que Deus lhe daria uma terra e uma descendência. Está lá em Hebreus 11, de 8 a 10. Abraão é o pai da fé. Deus falou um dia com Abraão e falou assim: Abraão. Ele falou para Deus: Deus, eis-me aqui. É assim que nós falamos, né? Deus chama Sandra, eu falo: eis-me aqui, Senhor. Fala que a tua filha ouve. Fala que a tua serva escuta. É assim que falamos com Deus. E é assim que os antigos falavam também. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu filho, o teu servo, o teu amigo. Fala que nós escutamos. E ali Deus falou para ele: olha, Abraão, pega a tua descendência, pega aí as tuas coisas e vai, ó, pica a mula, como diz o outro. Vai andando, vai. Vai para onde, Deus? É fé. Você só obedece. Vai para onde eu disser que você tem que ir. Sai. Eu mandei você sair, saia e vai. Quando você chegar lá, no caminho, a gente vai conversando, Abraão, e no caminho nós vamos tendo essa intimidade, e no caminho você vai saber. O destino era Canaã. Nós lemos a Bíblia, nós sabemos que Deus deu ali a terra de Canaã para Abraão. Mas Abraão não sabia, ele só obedeceu pela fé. Deus falou: vai, sai da tua terra e da tua parentela, sai, e vai. E ele pegou sua esposa, né, e pegou Ló, seu sobrinho, e foi. Foi para onde Deus mandou que ele fosse. Que fé maravilhosa, né, irmãos? Noé, personagem maravilhoso da Bíblia, coisa maravilhosa, Noé. Deus falou com Noé: homem justo, íntegro. Deus olhou para a terra e viu um homem justo e íntegro, além de Jó. Olhou e viu Noé. E falou assim para Noé: Noé, você vai construir uma arca. Irmãos, naquela época não tinha chuva. Não tinha chovido na terra ainda. Não, pastora, não, só tinha o orvalho. Não tinha. E Deus falou para Noé: constrói uma arca, porque esta arca eu vou mandar o dilúvio, porque o ser humano, os homens se perderam, estão longe de mim, e eu vou mandar o dilúvio. E você vai fazer essa arca, a tua família vai entrar, tal. E quem você pregar vai entrar junto com você. Apesar que ele pregou para muita gente, as pessoas zombaram. Se você ler a Bíblia, as pessoas zombaram. Ficou
100 anos para construir essa arca, irmãos. Não foi assim, não. Ó. Você fala, fé, pastora, é assim. Não, irmãos, pode ser assim? Pode. Pode ser assim. Salvação é assim. Você crê no Senhor Jesus, você confessa com a tua boca, é assim. Teu nome é escrito no livro da vida. Mas tem fé que não. Tem fé que demora. Abraão perseverou. Noé perseverou. Ele foi fazendo a arca, as pessoas zombavam. E aí, Noé? Vai chegar quando essa chuva? E aí, Noé? Quando que vai vir esse dilúvio? Irmãos, pensa, queridos, que Noé deve ter passado. Nós falamos hoje de bullying, né? A gente sofreu bullying. Quanto bullying Noé não sofreu? Quanto que ele não sofreu? Foram anos e anos. E aí, tem certeza, Noé? Deus falou mesmo com você? Mas cadê a chuva? Eu não vejo uma nuvem no céu. Ele perseverou. Ele acreditou em Deus. Ele acreditou que Deus faria o que ele falou que faria. E fez. E fez, irmãos. Veio o dilúvio. E a terra foi destruída. E hoje nós olhamos para o céu e nós vemos o arco-íris. Porque Deus falou, Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu assim, de destruir a terra. E ele falou assim que nunca mais ele faria isso. Destruir em água. Nunca mais. Então, para isso, ele colocou um arco. Você vê o arco-íris no céu, aquele arco maravilhoso depois que chove, coisa maravilhosa, é Deus. Quem conseguiria colocar um arco maravilhoso no céu, um arco-íris? É Deus. É nós olhando para o céu e lembrando daquilo que ele fez, da aliança que ele fez com Noé, que nunca mais destruiria a terra em água. Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é soberano. Em resumo, a Bíblia mostra que a fé é uma confiança ativa em Deus, resultado em obediência, perseverança, mesmo diante do impossível, que nem Abraão, que nem Noé e tantos outros na Bíblia, irmãos. Tantos outros na Bíblia. E aqui diz assim, as promessas de Deus. A convicção das promessas do Senhor. Precisamos ter fé. Fé para obter as promessas. A palavra do Senhor diz que nos lugares celestiais, Jesus morreu por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. E nos lugares celestiais estão as promessas de Deus. Guardadas em Deus as promessas. Cura, libertação, salvação, portas abertas. Irmãos, tudo que você precisar tem Deus. Tudo Deus tem. Basta você buscar com fé. Basta você buscar com fé, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Definição da fé. Estou terminando. Certeza e prova. A fé é a convicção firme no futuro prometido. O que se espera e a evidência convincente do invisível. É a convicção do futuro, do que se espera. E a evidência, irmãos, convincente do invisível, daquilo que você não vê. É a certeza daquilo que não vê. Se Deus falou, vai ser. Se Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Busque ao Senhor, busque a Jesus, busque, e você vai obter a fé, você vai obter a cura, os milagres. Ouvimos muitos testemunhos de que Deus é um Deus que escuta, de que Deus é um Deus verdadeiro. Propósito da fé: agradar a Deus. É um meio pelo qual nos aproximamos e somos aprovados por Ele. Por quê, pastora? Porque nós precisamos crer que Deus existe. Como é que nós buscamos a Deus se nós não cremos que Ele existe? Nós não vemos. Nós lemos a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus para você e você está ouvindo. E pelo ouvir vai gerar fé dentro do teu coração. E você vai crer que Deus existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar no nome de Jesus, você orar a Deus, Deus responderá. Viver além do invisível. A fé nos permite. A fé nos permite ver as promessas de Deus e não apenas as circunstâncias terrenas. As circunstâncias terrenas. Por quê?
O que eu quero te dizer é que talvez você está vivendo uma tempestade. Talvez você está vivendo um problema difícil, uma enfermidade. Talvez os médicos estão falando que não tem mais jeito. Então, esse é a fé do impossível, do invisível, do incrível. É você crer contra a situação. É uma situação de morte, é uma situação de calamidade, é uma situação de perda, é uma situação de dor, de enfermidade, de uma perda de um ente querido. Eu quero te dizer que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Creia, não desista, não se prostre, não desanime. Deus está escutando a tua oração. Deus está vendo. Você pode ter certeza nisso. Em resumo, Hebreus 11 nos ensina que a fé é uma confiança ativa e provada em Deus, que nos capacita a viver em obediência, perseverança, sabendo que há uma recompensa eterna maior do que qualquer benefício terreno, mesmo em meio ao sofrimento. Eu tenho certeza. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu conheço um Deus que mora no céu e que mora dentro do ser humano, que habita dentro de nós, que se você crer, tudo é possível ao que crer. Ele pode te tirar desse lugar, Ele pode te tirar da casa da enfermidade, Ele pode te tirar aí do abismo, Ele pode te tirar das drogas, Ele pode te tirar da boca de fumo, Ele pode te tirar aí das portas que você vê que estão fechadas. Ele tem poder para abrir todas as portas na tua vida. Esse Deus tem poder. Esse Deus tem poder. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia. E eu quero te dizer, conforme nós estamos lendo a Bíblia, conforme nós estamos orando, conforme você vai buscando, eu não consigo, pastora, peça ajuda a alguém, peça para alguém orar com você, compre uma Bíblia, peça emprestado uma Bíblia. Você tem um celular, baixe o aplicativo da Bíblia no teu celular. A fé sem atitude, ela é morta. Nós precisamos crer e andar. Nós precisamos crer e ter atitude. Atitude, leia a Bíblia, vá numa igreja, procure alguém, fala, ore por mim, eu estou precisando de uma oração, estou precisando de uma ajuda. Não desista, tem solução para a tua vida, tem solução, creia em Deus. Eu quero te mostrar agora um pouquinho do que é fé, para que a gente possa entender. Porque às vezes é só palavras. Você fala assim, nossa pastora, é muito lindo, maravilhoso, mas são só palavras. São só palavras. Não, não são só palavras. Você está vendo esse vaso? Lindo, maravilhoso. Aqui, ó, tem umas bolinhas de gel. Aqui dentro, tá vendo? Ele é lindo, maravilhoso. A fé é assim. Nós não vemos Deus, mas cremos que Ele existe. Cremos que Ele é galardoador. O que é galardoador? Ele tem presentes. Deus tem presentes para mim e para você. Tem cura, tem milagres, prodígios, maravilhas, portas abertas, gravidez, filhos. Deus tem tudo. Basta nós crermos. Basta nós direcionarmos a nossa fé em Cristo Jesus. No nome de Jesus, pedimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você está vendo as bolinhas aqui, amém? Mas pela fé em Deus. Aqui, esta água, está vendo a água? Esta água nessa jarra vai simbolizar aqui a fé em Jesus Cristo, que é uma fé viva. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, falamos assim, Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, socorre a minha vida, abre essa porta, Senhor. Às vezes não conseguimos nem orar, só choramos. Mas quando você colocar esta fé em Jesus, aqui é Jesus, nós colocamos a fé em Deus. Olha o que acontece, presta atenção, eu vou colocando a água e você vai ver. Esta é a fé, é a fé que gera milagres. A fé que gera milagres. Está vendo que tem que pôr bastante fé? Às vezes você acha que milagre é assim da noite para o dia. Pode ser, pode, mas às vezes demora. E você persevera. Você está vendo? E você persevera. E você continua. É 1 ano, é 2 anos, é 10 anos. Talvez vai durar muito tempo, talvez vai. Mas Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe o que nós precisamos para hoje.
Deus sabe que às vezes tem coisas que não dá para esperar. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Você está conseguindo ver? Você está vendo? Olha lá. Olha lá. Não tinha nada. Mas a fé traz à existência aquilo que não existe. A fé traz à existência aquilo que não existe. Creia. Olha aqui. Você está vendo? É uma flor. É uma flor linda. E eu quero te dizer, Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele tem milagres para a tua vida. Como esta flor, que você não estava vendo, mas estava aqui. Ela estava aqui. Você só não estava vendo. Você não está vendo Jesus, mas creia que Ele existe. Pegue uma Bíblia, leia a Bíblia, ore, vá numa igreja, busque, não desista. Não importa o que o ser humano fala. Não importa. Importa o que Deus fala. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Se você tem um problema, uma causa impossível, se você tem uma dificuldade, uma enfermidade, se você tem um filho nas drogas, eu gostaria de orar por você e concordar com a sua oração. Feche os teus olhos aonde quer que você esteja. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti essa vida nesse momento. Eu quero apresentar, Senhor, esta mãe. Eu quero apresentar diante de Ti esse pai. Eu quero apresentar esses filhos diante do Teu altar. Pessoas, Senhor, que talvez estão desesperadas. Pessoas, talvez, Senhor, que estão ali com uma palavra de morte, uma palavra de enfermidade que não tem cura. Pessoas que talvez, Senhor, têm visto os Teus filhos se afundarem nas drogas. Pessoas, Senhor, que talvez estão desempregados há tanto tempo, Senhor. Eu quero apresentar todos diante do Teu altar. E eu quero te pedir, Senhor, eu venho unir a minha fé, a fé dessas vidas. Tua palavra diz, Senhor, se um ou dois concordarem a respeito de qualquer coisa, em Teu nome o Senhor fará. Por isso eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, neste dia, que se tiver uma mãe orando, um pai orando, uma vida orando, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo com a cura. Eu venho concordar com a cura, com o milagre. Senhor, entra nessa boca de fumo, Pai, no nome de Jesus, envia os Teus anjos, Senhor, e resgata, Senhor, os filhos dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, reverte esse quadro de enfermidade, Senhor, esse quadro de morte, Pai. Tua palavra diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, reverte esse quadro, entra lá naquela UTI, Senhor, entra lá onde ninguém consegue, Pai, e resgata aquela vida, dá uma nova oportunidade, Senhor. No nome de Jesus, entra com a salvação nos lares. Entra, Senhor, se tem alguém neste momento que ainda não te conhece como Senhor e Salvador e quer te receber, é fácil. Está lá escrito em Romanos, é só você abrir a tua boca e confessar. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele veio. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, faz morada no meu coração, faz tudo novo. Eu entrego a minha vida a Ti. É fácil. Basta você entregar a tua vida para Jesus. Entregue teus caminhos para Ele. Tenho certeza que Ele tem bênçãos para te dar. Exerça a tua fé e creia que na hora certa Deus entra com a providência. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.